Então, hoje eu quero mostrar para vocês um filtro um pouco diferente. Esses tempos, não sei se você viu, eu fiz uma review de uma lente Oreo que eu achei divertida. Eu mesmo comprei a lente e eu fiz um vídeo sobre. E eu uso ela até hoje, eu achei um produto muito legal. E eu contratei a marca que é a Retropia para falar como eu gostei. Eles gostaram bastante do vídeo e me enviaram para testar esse filtro, o Vintage Glow. Como eu adoro coisas mais vintage, que simulam analógico ou enfim retrô, sei lá, escolha o termo que quiser, mas eu gosto de coisas com características diferentes. Então, só para deixar claro, não é publicidade, tá? Antes de me enviar, eles deixaram claro que se eu quisesse eu podia fazer um conteúdo sobre ou não, mas eu gostei tanto do filtro que aqui estamos. Então aqui é a minha opinião real, do jeito que eu sempre falo, mas vamos lá, bora pro vídeo. Primeira coisa que me chamou a atenção é não só de fundo como um Pro Mist, eu senti uma textura quase que um granulado de leve nele, é quase que um casamento entre Pro Mist e Glimmer Glass, é um pouco mais forte que o Pro Mist, mas eu gostei muito da textura, e claro, você pode estar vendo agora que ele é bem mais quente, né? Mas o que me animou nesse filtro é que ele pegou bem na estética que eu gosto. Tipo, se ele fosse diferente, talvez eu não gostasse dele. Mas ele pegou bem nos tons que eu gosto, que são um amarelado quente meio esverdeado. Então, eu demorei um pouco, porque eu queria fazer um vídeo com calma, um vídeo legal. Eu já tenho ele há alguns meses, né? Então eu quis testar bem. Então ele é basicamente um Pro Mist, mas com esse toque próprio. Ele é amarelo, dá pra ver, mas ele tem um brilho azul, talvez, eu tô supondo, tá? Mas o brilho azul é só na parte de fora, então eu acho que é uma camada anti-reflexo, não sei, algo que faz, não digo anti-reflexo, mas acho que a camada azul no lado de fora faz com que entre menos azul no lado de dentro, não sei se isso faz sentido, mas enfim, já vi em alguns outros filtros algo semelhante também, mas o que importa é que muda completamente como a luz passa por ele, tentando emular essa coisa de filme antigo e tal, e eu faço com aspas porque essa parte é bem delicada, as pessoas usam a rodo agora a palavra vintage ou a palavra cinemático, coisas assim. Então, mas eles poderiam errar de várias formas, mas eu acho que eles acertaram no ponto, pelo menos pra mim, eu gostei muito da estética. E o que legal é que ele tem rosca dupla também, então eu consigo empilhar ele, usar com, sei lá, mais difusão em cima, caso queira, ou o meu ND, e então dá pra empilhar os filtros sem problema e usar em conjunto. Eu geralmente uso ele e um ND. Eu pedi o de 82mm, porque qualquer coisa eu posso usar os Step Up Rings. É um filtro simples de usar, mas com uma proposta bem clara. Tirar a dureza digital e trazer alguma personalidade. Eu achei que com o balanço de branco em 5.600 e na luz do sol é onde esse filtro brilha e é um dos meus looks favoritos. Então um dos motivos porque eu demorei a fazer essa review foi porque eu queria testar na praia, porque eu acho que ia ser ótimo. Então eu joguei na minha 2470, famoso pau para toda obra, para dar esse look mais vintage. Joguei na minha 7.3, porque eu queria fazer vídeos e fotos e uma câmera porrada para aguentar, e levei para Paraty. Eu ainda não conhecia e usei o filtro para registrar tanto vídeo quanto foto. Usei a minha 7.3, que é minha câmera de fotos, e a minha câmera C para vídeo, e eu vou deixar todos os arquivos sem edição para mostrar exatamente o que o filtro faz na prática. Tudo que você vai ver foi fotografado direto da câmera, sem LUT, sem correção, sem nada. De cara, o que eu senti é que o Vintage Glow tem um efeito muito diferente dos difusores que eu já usei. Ele realmente dá esse glow nos highlights e dá uma amenizada no contraste da cena. Mas tem alguma coisa na textura, sabe, que é um pouco diferente, um pouco mais granulada. Percebi que ele cria esse halation também, que é algo que eu gosto bastante. Eu só não gosto do... Eu gosto de halation nos highlights, mas eu não gosto desse halation digital que o pessoal usa, que geralmente é só uma coisa vermelha que estoura os brilhos, assim, e fica completamente... Virou moda esses tempos, e o pessoal tá usando, tipo, demais, e acho que do jeito errado, e fica, na minha opinião, acho que fica meio feio. Mas já esses halations mais naturais, eu gosto bastante, assim. Eu fiz um vídeo há tempo atrás, tentando emular a minha receita favorita de filme pra Fuji, o Portra, só que pra Sony. E foi muito divertido testar ela, mas uma coisa que eu notei é que, pro meu caso, pelo menos, até não usar nenhum perfil, fotografar em RAW e jogar esse filtro em cima, ele trouxe um resultado mais perto do que a minha tentativa de receita de filme. Então, com menos esforço, eu consegui chegar lá, na minha opinião, que é esses esverdeados na sombra e um amarelado geral, que eu gosto bastante. Se vocês quiserem, podem dar uma olhada no meu Instagram, eu tenho umas fotos de viagem nos destaques lá.
As mais antigas eu usava muito essa receita da Fuji, na Fuji X-T3, e eu gostava muito. E eu nunca consegui, eu sempre tentei emular esse look, eu não tenho mais câmeras da Fuji, né? Mas eu estava tentando emular esse look com a Sony. E agora esse filtro me deixou muito perto. É uma coisa completamente aleatória, mas pra mim me ajudou bastante a chegar perto desse look que eu tava tentando por meio de tunar perfis e coisas assim. E eu tava experimentando vários outros perfis. Então é muito bom saber que só usando o filtro eu consegui esse look mais perto do que eu queria. Então, você pode não gostar, achar muito quente, achar que deteriora a imagem. Eu gosto bastante de filtros, principalmente de difusão. Eu tenho alguns Promise 1/4 que eu uso bastante, porque eu gosto mais que 1/4 é mais intenso que 1/8, né? E eu gostei muito de como ele deixou essas filmagens com essa... Ele criou essa vibe. Eu acho que o Vintage Glow é um nome que descreve bem o que ele faz. Eu acho que ele é perfeito para dias ensolarados. Dias nublados talvez não fique tão interessante, mas geralmente as minhas fotos favoritas são em dias ensolarados, não sei porquê. Falando de prós, se você gosta desse tipo de look, se você gostou das imagens, ele vai te entregar um look pronto e prático, né? Eu gosto muito de ferramentas práticas que te ajudam a criar esse look, tipo lentes vintage, tipo filtros. Eu acho que é muito legal poder pensar como você quer a imagem e criar, e criando já, né, esse processo na pré. Eu sou fã e eu gostei bastante desse look, sinceramente. Vi algumas pessoas falando que parece filtro de Narcos e outras séries assim. Ele funciona muito bem, tanto para vídeo quanto para foto. E ele é super versátil e você não precisa ficar preso nesse look. Eu já usei em alguns vídeos aqui, por exemplo, que talvez você nem tenha notado, só tenha notado que uma textura diferente de filtro, achou que era um Promise. No balanço de branco automático, a câmera compensa completamente os tons do filtro e ele vira só basicamente um filtro de difusão. Claro, ainda com uma textura um pouco diferente de um Promise, então você pode ver. Mas é legal isso, saber que você também pode jogar com seus perfis para criar um look utilizando o filtro também e chegar a um outro look, né? É mais uma ferramenta para ajudar você a chegar onde você quer visualmente. Então, se você é fã de nitidez extrema, coisa assim, talvez você não curta esse filtro, justamente porque ele combate um pouco isso. Eu sou fã de usar lentes super nítidas e tunar elas de algum jeito, usar filtros e adaptadores e outras coisas para tipo deixar elas com uma cara um pouco mais vintage e tal, para criar um look diferente. Se você não gosta de tons quentes, provavelmente esse filtro não é para você, né? No fim das contas, eu gostei muito desse filtro. Ele me lembra muito desse look da Fuji que eu tento buscar em outras câmeras, e o Vintage Glow entrega isso de um jeito muito bonito. Não é um filtro para todas as ocasiões e todos os trabalhos, então se você curte tons quentes, esse estilo mais analógico, textura, vale muito a pena testar o Vintage Glow. Eu vou continuar usando ele e provavelmente vocês vão ver muito ele ainda no canal. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve, conta nos comentários o que achou desse filtro. Esse foi o vídeo dessa semana, valeu!